Ele fez o impensável. Revelou a verdade sobre nossa conexão à família, mas isso nos forçou a um momento de choque e reflexão. A punição veio na forma de dúvidas internas, mas a verdadeira lição foi a coragem de aceitar quem somos. E se você pensa que histórias assim terminam em dor, espere. A aceitação pode transformar tudo em esperança e força. Em Lisboa, o comboio é um caos diário, gente apressada, vagões abafados, o ronco dos trilhos como um lembrete constante da pressa coletiva. Eu, Tiago, com 32 anos, vivia imerso nessa rotina sufocante. Acordar ao amanhecer, enfrentar o transporte lotado rumo ao escritório monótono, onde lidava com relatórios intermináveis, e retornar exausto ao fim do dia. A solidão me consumia por dentro, apesar da multidão ao redor. Minha identidade permanecia um segredo bem guardado. O temor pela reação da família conservadora e pelo julgamento social em Portugal, onde as tradições ainda exercem forte influência, me impedia de me abrir. Num dia aparentemente comum, espremido no vagão da linha azul durante a hora de pico, pisei em falso devido a um tranco repentino do comboio, e minha pasta voou, espalhando papéis por todo o chão. A vergonha me invadiu instantaneamente, mas um par de mãos firmes se juntou às minhas para recolher os documentos. Era ele, Rui, de 35 anos, com olhos castanhos que eu já havia notado em relances rápidos em viagens anteriores. "Tudo bem por aqui?" perguntou ele com uma voz grave e calma, contrastando com o barulho ao redor. Respondi com um aceno, murmurando um obrigado, enquanto recolhíamos os papéis. Ele pegou um dos meus desenhos, esboços arquitetônicos que faço nas horas vagas, e comentou: "Estes são seus? Parecem profissionais." Expliquei brevemente que era um hobby, e ele revelou que escrevia contos nas pausas do trabalho. Nossos dedos se tocaram acidentalmente ao trocar os papéis, criando uma conexão elétrica imediata. Mas o conflito surgiu logo em seguida. Ele mencionou casualmente uma vida complicada, insinuando desafios pessoais que não elaborou. Saí do comboio com o coração acelerado, questionando se aquilo era o início de algo genuíno em um mundo que nos força a questionar nossas próprias verdades. Nos dias seguintes, os encontros no comboio se tornaram intencionais. Eu procurava o mesmo vagão, e lá estava ele, com olhares demorados e sorrisos cúmplices que cortavam o aperto da multidão. Uma manhã, ele me entregou um papel com seu número. Para não depender do acaso. As mensagens noturnas começaram a fluir como uma torrente. Discutíamos sonhos profissionais, medos cotidianos e a pressão opressiva da cidade que nos isolava uns dos outros. Marcamos encontros roubados, um café rápido na Baixa, um almoço apressado no Chiado, onde as conversas se aprofundavam, fazendo o tempo parecer suspenso. Senti uma atração genuína crescendo, mas notei sua hesitação persistente. Rui evitava qualquer menção à família, mudando de assunto abruptamente quando o tema surgia em conversas sobre relacionamentos passados. Minha própria insegurança se amplificava. Eu, que nunca havia compartilhado minha orientação abertamente, via nele um reflexo de minhas lutas internas. Compartilhávamos vulnerabilidades. O medo de ser visto como diferente em uma sociedade que, embora evoluindo, ainda carrega pesos culturais profundos. O laço se fortalecia, construindo uma base de confiança mútua e apoio emocional. Porém, a tensão começou a se acumular com as perguntas não verbalizadas. Por que ele se fechava tanto sobre sua vida pessoal? O que exatamente escondia por trás daquela vida complicada? Uma noite, após um encontro breve em um café, recebi uma mensagem enigmática dele. "Preciso te contar algo importante amanhã, não no comboio." Meu estômago se revirou com ansiedade. Seria uma revelação que mudaria tudo? A noite foi inquieta, com cenários ruins se alternando em minha mente. Rejeição, complicações inesperadas. No dia seguinte, Rui não apareceu no comboio como de costume. Minhas mensagens ficaram sem resposta, aumentando o pânico interno. Tentei ligar durante o almoço, mas caiu na caixa postal. A dúvida se transformava em angústia. E se ele tivesse decidido recuar? Finalmente, uma ligação dele à tarde. "Desculpa o sumiço. Encontra-me no café habitual às 18 horas." Cheguei ansioso, e ele estava lá.
com uma expressão séria que não ajudava a acalmar meus nervos. Tiago, minha família é extremamente tradicional. Começou ele direto ao ponto. Eles não sabem sobre a minha orientação. Passei anos escondendo para evitar conflitos. As palavras pesaram no ar, ecoando minhas próprias experiências. Ele confessou lutas passadas com identidade, pressões familiares que o forçavam a manter aparências. Meu coração apertou. Eu entendia perfeitamente. Vivia o mesmo dilema. Mas isso criava um abismo imediato. Como construir uma relação autêntica com segredos tão pesados pairando sobre nós? A conversa evoluiu para planos práticos. Decidimos prosseguir com cautela, mantendo as coisas discretas por enquanto. No entanto, a tensão não se dissipava. Pelo contrário, intensificava-se. Nos encontros seguintes, a cumplicidade era evidente, mas agora carregada de um medo subjacente. Uma vez, durante um almoço, ele recebeu uma chamada da mãe e alterou o tom de voz para algo neutro, quase formal. Aquilo me doeu, um lembrete cruel de que nossa conexão era invisível para o mundo dele. A pressão continuava a aumentar. Nossas mensagens noturnas começaram a incluir discussões sobre o futuro. E se eles descobrirem algo, como lidamos com isso? Eu tentava acalmar as preocupações, mas minhas próprias inseguranças ecoavam cada palavra dele. Uma discussão acalorada surgiu quando sugeri um fim de semana juntos fora da cidade. Ele hesitou, citando compromissos familiares inevitáveis. Você sempre prioriza eles antes de nós. Zrenia explodiu frustrado. Ele rebateu com veemência. Você não entende a pressão que eles exercem. Não é simples assim. O silêncio pós-briga durou horas tensas, mas uma mensagem conciliatória veio à noite. Não quero te perder por causa disso. Vamos conversar amanhã. Reconciliamo-nos no comboio seguinte, mas o conflito latente só crescia, como uma rachadura se expandindo. Cada encontro agora possuía uma camada de urgência. Precisávamos decidir como navegar pelas barreiras externas antes que elas nos separassem. Então, veio o golpe inesperado. Um amigo em comum, sem saber da profundidade da situação, mencionou casualmente que Rui havia sido questionado pela família sobre amizades novas e frequentes. Ele negou qualquer coisa além de uma amizade casual, mas o rumor chegou até mim por vias indiretas. Senti uma fisgada aguda de traição. Por que não me avisou diretamente? Quando o confrontei via mensagem, ele admitiu. Tive medo de que isso escalasse. Se eles soubessem a verdade agora, poderia ser o fim de tudo. A tensão atingia um pico insuportável. Eu questionava cada aspecto da nossa conexão. Valia a pena arriscar tanto por algo ainda tão frágil? Mas o laço emocional era inegavelmente forte, puxando-nos de volta apesar das dúvidas. Decidimos marcar um encontro decisivo no Jardim da Estrela, longe do caos urbano, para traçar um plano concreto. Lá, sob as árvores que ofereciam alguma privacidade, ele propôs: vamos assumir devagar, começando por compartilhar com amigos próximos de confiança. Concordei, vendo nisso um passo adiante, mas o medo persistia no fundo da mente. E se isso não bastasse para conter as pressões externas? Os dias subsequentes passaram com uma calma aparente, mas internamente o conflito fervia como nunca. Cada olhada trocada no comboio era um misto de desejo intenso e dúvida corrosiva. A rotina diária voltava ao normal, mas agora alterada irreversivelmente, com a sombra de decisões pendentes ameaçando romper o equilíbrio precário. Ele confessou um segredo que abalou nossas fundações. Anos escondendo sua orientação por medo da família, e agora eu era parte dessa equação perigosa. O choque me fez questionar tudo. Seria nossa ligação forte o suficiente para sobreviver à sombra das mentiras? Mas o pior era o dilema interno: revelar ou recuar, antes que o conflito nos consumisse. Após aquela conversa no café, nossos encontros no comboio ganharam uma urgência nova. Eu chegava cedo à plataforma, olhos varrendo a multidão em busca dele, e quando Rui aparecia, o alívio misturava-se à tensão acumulada. As mensagens noturnas se intensificavam. Preciso de você para enfrentar isso, escrevia ele, e eu respondia com promessas de apoio, mas internamente
Lutava contra o medo de ser arrastado para um caos familiar que não era meu. Marcamos mais um almoço no Chiado, onde ele detalhou as pressões, chamadas constantes da mãe questionando horários, o irmão mais velho impondo expectativas tradicionais. Se souberem, podem me cortar fora, admitiu Rui, voz baixa para evitar ouvidos curiosos. Eu contrapus com minhas próprias experiências, a família conservadora que ignorava sinais sutis da minha identidade. Mas isso só ampliava o conflito. Estávamos em lados semelhantes, mas a hesitação dele me frustrava. Por que não confronta logo? Pressionei, e ele rebateu. É fácil falar quando não é sua vida em risco. A discussão escalou para uma briga rápida, terminando com um silêncio tenso enquanto pagávamos a conta. No comboio de volta, evitei seu olhar, mas uma mensagem veio horas depois. Desculpa, vamos tentar um plano. Aceitei, mas a rachadura estava lá. Nos dias seguintes, implementamos estratégias discretas, códigos em mensagens para evitar suspeitas, encontros em horários imprevisíveis. Um café na Baixa virou rotina, onde trocávamos ideias sobre como introduzir o tema gradualmente com amigos de confiança. Porém, a tensão crescia com incidentes menores. Uma vez, durante uma ligação noturna, ouvi vozes ao fundo, a família dele interrompendo. Rui desligou abruptamente e só explicou no dia seguinte. Eles quase viram sua mensagem na tela. Meu coração acelerou com paranoia. Comecei a checar meu próprio celular obsessivamente, temendo vazamentos acidentais. O conflito interno se agravava. Eu queria avançar, mas sua cautela me fazia duvidar da reciprocidade. Então, veio o primeiro teste real. Rui sugeriu um jantar com um amigo mútuo, alguém aberto que poderia servir de ponte. Aceitei animado, mas no dia, ele cancelou. Minha irmã apareceu de surpresa. Não posso arriscar. A decepção me consumiu. Era o terceiro cancelamento em uma semana. Confrontamo-nos no comboio seguinte. Você sempre prioriza eles. Zrenia ele defendeu-se veementemente. Estou tentando equilibrar. Você não vê o esforço? A briga se estendeu por mensagens, com acusações voando. Eu o chamava de covarde. Ele me via como impaciente. O silêncio pós-conflito durou 2 dias inteiros, o mais longo até então. Eu ruminava no trabalho, distraído por relatórios que perdiam sentido. Finalmente, uma ligação dele. Encontra-me no Jardim da Estrela. Precisamos resolver isso. Cheguei preparado para o pior, mas ele propôs um compromisso. Vou falar com um terapeuta primeiro, para ganhar forças. Concordei, vendo nisso um passo adiante, mas a tensão não dissipava. Agora, com terapia no horizonte, o medo de revelações profundas aumentava. Os encontros subsequentes carregavam essa nova camada. Discussões sobre sessões iniciais dele, onde emergiam traumas passados de rejeição escolar por ser diferente. Eu compartilhava minhas inseguranças semelhantes, fortalecendo o laço, mas cada avanço trazia um retrocesso. Uma mensagem da mãe dele, que ele me mostrou. Quem é esse amigo que te ocupa tanto tempo? O pânico nos uniu temporariamente, mas ampliava o conflito. Estávamos construindo algo real ou apenas adiando o inevitável colapso? A pressão atingiu um pico quando planejei uma viagem curta a Sintra, longe da cidade. Rui hesitou novamente. E se algo der errado em casa enquanto estou fora? Explodi em frustração. Isso nunca vai acabar se você não arriscar. A discussão virou uma troca acalorada de mensagens, terminando com ele admitindo: tenho medo de te perder, mas mais medo de perder tudo. Reconciliamo-nos com um encontro rápido no comboio, mas o equilíbrio era frágil, com conflitos latentes prontos para explodir a qualquer momento. Dias depois, um incidente acelerou tudo. Um amigo em comum, sem malícia, comentou com Rui sobre rumores leves na família dele. Ele entrou em pânico, ligando-me imediatamente. Eles estão desconfiando. Precisamos pausar. Meu mundo desabou. Pausar significava recuar, algo que eu não aceitava mais. Confrontamo-nos via videochamada. Isso é covardia ou falta de compromisso? Zrenia, ele rebateu. É sobrevivência. Você não entende a profundidade. A briga escalou para lágrimas dos dois lados, terminando com um acordo relutante. Continuar,
mas com mais discrição. No entanto, a tensão interna me consumia. Comecei a questionar minha própria paciência. Valia a pena investir tanto em alguém preso por correntes invisíveis? Os encontros no comboio agora eram carregados de olhares cautelosos, conversas sussurradas sobre planos de escape. Mas cada dia sem resolução aumentava o risco de ruptura, forçando-nos a um ponto de não retorno iminente. Ele revelou a conexão à família sob pressão interna, mas a reação inicial de confusão os levou a questionar tudo, criando um abismo que ameaçava nos engolir. O choque me paralisou. Seria isso o fim disfarçado de teste? Pior ainda, as dúvidas internas viraram uma punição silenciosa, forçando-nos a encarar verdades que não estávamos prontos para admitir. Após o pausa proposto, o silêncio se estendeu por 3 dias agonizantes. Mensagens não respondidas, ligações ignoradas. Eu alternava entre raiva e preocupação no trabalho, mal conseguindo focar. Finalmente, uma mensagem dele. Preciso te ver, no chiado agora. Cheguei correndo, e Rui estava lá, agitado como nunca. Contei a eles, soltou sem preâmbulos. Sob pressão de uma discussão familiar, mencionei você como mais que amigo. O impacto foi imediato. A família reagiu com perguntas invasivas, negando inicialmente a possibilidade, mas exigindo detalhes. Rui hesitou na narrativa, omitindo partes-chave por medo, o que só piorou a confusão. Eles acham que é uma fase, influenciada por amigos errados, explicou ele, voz tremendo. Meu estômago revirou. Eu era o amigo errado. O conflito explodiu. Por que não me consultou antes? Agora estamos expostos sem plano. A discussão no café escalou rapidamente. Ele defendeu. Foi impulsivo, mas necessário para avançar. Eu contra-argumentei. Impulsivo é imprudente. E se isso nos separa? Saímos dali tensos, com promessas vagas de resolução. Nos dias seguintes, a crise se agravou. Chamadas da família dele aumentaram, questionando horários e contatos. Rui compartilhava trechos. Minha mãe disse que tradições não permitem isso. A pressão social portuguesa, com raízes culturais profundas, amplificava tudo. Sussurros de desaprovação que ecoavam em nossas conversas. Eu sentia tristeza misturada à raiva. Comecei a evitar o comboio habitual, optando por rotas alternativas para ganhar espaço. Mas uma ligação surpresa dele mudou o rumo. Eles querem me isolar. Proibiram saídas noturnas. O pânico me invadiu. Isolamento significava perda de contato. Confrontamo-nos via mensagens. Lute contra isso. Zrenia, insisti. Ele rebateu. É fácil dizer. Você não enfrenta o mesmo escrutínio diário. O conflito interno se intensificava. Eu questionava minha identidade, escondida por anos, agora ameaçada por exposição indireta. Rui sugeriu terapia conjunta, mas eu recusei inicialmente. Resolva sua parte primeiro. Isso gerou outra briga, terminando com silêncio de novo. Dias depois, um encontro forçado no Jardim da Estrela. Ele apareceu com notícias piores. O irmão descobrira mensagens antigas no celular dele. Ele me confrontou, chamando de desvio. A revelação escalou para uma crise familiar plena. Discussões acaloradas em casa, com Rui defendendo-se sozinho. Ele me ligava após, exausto. Perdi aliados lá dentro. Meu apoio vacilava. A decepção crescia, vendo-o ceder a pressões. Assuma ou desista. Pressionei em uma chamada tensa. Ele chorou. Estou tentando, mas o medo é paralisante. A tensão atingia níveis insustentáveis, com conflitos diários sobre lealdade e coragem. Um incidente pivotal acelerou o caos. A mãe dele marcou uma conversa familiar obrigatória, excluindo-me explicitamente. Rui hesitou em recusar, o que me enfureceu. Escolha, eles ou nós. A briga via videochamada foi brutal, com acusações de traição mútua. Terminamos com um ultimato meu. Ou enfrenta isso de frente, ou paramos aqui. O silêncio pós-ultimato durou uma semana, a mais longa separação, deixando-me em um limbo de angústia. Finalmente, uma mensagem dele. Encontra-me no comboio amanhã. Decidi. Cheguei ansioso, e ele anunciou. Vou para a terapia sozinho primeiro, mas contei mais verdades à família.
A reação foi mista, aceitação parcial, mas com condições rígidas. O conflito persistia. Agora, com terapia no horizonte, novas dúvidas surgiam sobre compatibilidade a longo prazo. A crise não acabava, apenas mudava de forma, forçando-nos a navegar por águas cada vez mais turbulentas. Ele pediu tempo para refletir após a revelação, mas isso se transformou em uma luta interna que nos arrastou para o abismo da dúvida mútua. O choque da separação temporária me puniu com noites insones. Seria isso o preço da honestidade? Pior, as verdades não ditas viraram armas, escalando conflitos que testavam nossa resiliência até o limite. Após o ultimato, o encontro no comboio foi carregado de eletricidade negativa. Rui explicou. Preciso processar sozinho com terapia. Concordei relutantemente, mas impus condições. Mantenha contato mínimo, ou isso vira adeus permanente. Os dias iniciais foram um tormento, mensagens esporádicas dele sobre sessões, revelando medos profundos de rejeição familiar enraizados na infância. Eu respondia com encorajamento, mas internamente fervia. Por que eu esperava enquanto ele se curava? O conflito se manifestou em uma ligação impulsiva minha. Quanto tempo mais? Sinto que estou sozinho nisso. Ele rebateu. Você pressiona demais. Terapia não é mágica. A briga escalou para acusações. Eu o via como egoísta. Ele me chamava de insensível. Terminamos com promessas quebradiças de paciência, mas a tensão crescia com cada dia sem progresso visível. Comecei a compartilhar minha jornada com amigos próximos, revelando minha orientação pela primeira vez. As reações variaram. Apoio de alguns, perguntas cautelosas de outros. Isso me fortalecia, mas ampliava o abismo com Rui. Enquanto eu avançava, ele parecia estagnado. Uma mensagem dele confirmou. A família ainda resiste, terapia ajuda, mas devagar. Frustrado, confrontei. E nós? Isso afeta tudo. A discussão via mensagens virou um ciclo vicioso de culpas. Um ponto crítico veio quando marquei um encontro neutro no Chiado. Ele apareceu, mas trouxe más notícias. O terapeuta sugeriu pausa total em relacionamentos para foco pessoal. Isso inclui nós? Zrenia perguntei, voz falhando. Ele confirmou, hesitante. Por agora sim. A raiva explodiu. Você decide por mim? Isso é fuga. Ele defendeu. É sobrevivência emocional. Saímos dali em guerra declarada, com silêncio radioativo seguindo. Dias depois, refleti sozinho no Jardim da Estrela, questionando minha identidade reprimida. Decidi confrontar minha família. Uma conversa tensa, com choque inicial, mas abertura gradual. O apoio deles me deu forças, contrastando com o vazio deixado por Rui. Liguei para ele. Avancei sozinho. E você? Ele admitiu progressos. Enfrentei mais verdades na terapia. Mas o conflito persistia. Por que não juntos? A luta culminou em um encontro decisivo. Ele propôs reconexão como amigos primeiro. Recusei. Ou tudo ou nada. Não aguento meios termos. A discussão foi exaustiva, revelando lutas internas, medos dele de perda total, minhas inseguranças de ser secundário. Choramos, admitindo fraquezas, e chegamos a um acordo frágil. Continuar terapia, mas com comunicação aberta sobre progressos. No entanto, incidentes subsequentes testavam isso. Uma chamada familiar interrompida dele me deixou paranoico. Eu respondi com acusações precipitadas. Pare de duvidar. Zrenia, ele explodiu. A briga reabriu feridas, forçando pausas reflexivas. Cada ciclo aumentava a tensão, aproximando-nos de um rompimento inevitável ou de uma resolução forçada. Meses se arrastavam com altos e baixos, sessões dele revelando camadas de trauma, minhas conversas familiares solidificando aceitação. Um dia, ele ligou animado. A família começa a entender. Mas eu hesitei. E nós? Mudou algo? O conflito final explodiu. Preciso de tempo ainda, disse ele. Então, adeus por agora. Respondi, coração partido. A luta nos mudara, mas o custo era alto. Agora, separados, enfrentávamos verdades solitárias. Meses após o rompimento, Rui reapareceu com uma confissão transformadora. Enfrentara a família e ganhara compreensão parcial. Mas o verdadeiro choque foi perceber que a aceitação
Começava de dentro. A punição das dúvidas passadas virou lição. Coragem não vem sem dor. E se histórias assim parecem terminar em perda, espere. A resiliência pode forjar caminhos de esperança onde menos se espera. O reencontro no comboio foi inesperado. Eu o vi primeiro, hesitante em aproximar. Tiago, podemos falar? Zrenia pediu ele. Aceitei um café na Baixa, onde Rui detalhou sua jornada. Terapia intensiva revelara raízes profundas de negação, levando a diálogos francos com a família. Perdi contatos superficiais, mas ganhei autenticidade, explicou. Eu compartilhei meu progresso, abertura total com amigos e família, resultando em apoio surpreendente, apesar de resistências iniciais. O conflito residual surgiu. Por que não voltamos? Zrenia perguntei. Ele admitiu. Mudamos demais. Agora sou melhor como aliado. Aceitei, vendo nisso crescimento mútuo. Nossa ligação evoluíra para a amizade resiliente. Nos meses seguintes, trocávamos atualizações. Ele envolvido em grupos de apoio LGBT em Lisboa, eu explorando novas conexões sem medo. A tensão passada dissipava, substituída por cumplicidade platônica. Um teste veio com um evento familiar dele. Convidou-me como amigo, e a aceitação parcial da família marcou um marco. Eles ainda processam, mas há progresso, disse Rui. Meu próprio círculo expandia. Conversas educativas com parentes ajudavam a dissipar preconceitos culturais. O laço com Rui fortalecia sem romance. Conselhos mútuos sobre identidade, planos de viagens independentes. A esperança se solidificava em ações. Rui iniciou um blog anônimo sobre aceitação, inspirando-me a compartilhar histórias em redes. Conflitos menores surgiam, diferenças de ritmo no progresso, mas resolvíamos com diálogo maduro. Um dia, no Jardim da Estrela, refletimos. Aquela crise nos salvou, concordamos. A moral emergia clara. Identidade exige coragem. Compartilhar verdades mesmo com desafios leva à liberação. Em Lisboa, misturando tradições e modernidade, encontramos paz. Esta história educativa sobre resiliência inspira. Busque apoio, aceite-se e transforme dor em força. Comente sua experiência com respeito, curta e inscreva-se para mais.